Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já estamos na nossa penúltima aula, a aula de número 99. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos começar aí o assunto de indução eletromagnética. Vamos falar aí do fluxo do campo magnético, a lei da indução de Faraday, vamos comentar rapidamente a respeito da lei de Lenz e, finalmente, vamos tratar aí de um condutor em movimento na presença de um campo magnético uniforme. E vamos resolver aí os exercícios do nosso material. Então, sem mais delongas, vamos começar! Então vamos lá começar aí o assunto da nossa aula de hoje, indução eletromagnética. Para falar de indução eletromagnética, se faz necessário definir primeiro o que vem a ser o fluxo do campo magnético, ou simplesmente fluxo magnético. Então vamos lá, vamos definir aí o que vem a ser o fluxo magnético. O fluxo magnético é a grandeza escalar dada aí por B vezes A vezes o cosseno do ângulo θ. E no sistema internacional de unidades, o fluxo é dado em Weber. Fluxo magnético é dado em Weber, ok? Bom, mas o que seriam esses parâmetros? B, A, cosseno de θ, θ. Então, vamos pegar aqui uma figura que vai nos auxiliar nessa definição, né? Para mostrar o que seriam esses parâmetros. Então, nós temos aqui, olha, uma espira retangular, tá certo? E essa espira retangular, ela está sendo atravessada por um campo de indução magnética B, tá certo? O campo pode até ser uniforme, ok? Esse campo de indução magnética ele forma um ângulo θ com a direção do vetor unitário, que é perpendicular à área delimitada pela espira, ok? E como é que eu defino esse vetor unitário? Eu utilizo novamente aqui a regra da mão direita. Eu vou percorrer o perímetro da espira com os 4 dedos da mão direita, lembrando que a palma interna da mão sempre voltada para dentro da espira, e o polegar te dá a orientação do vetor unitário, tá certo? Em resumo, esse vetor unitário sempre aponta aqui, olha, para onde se encontra o observador, tá? Lembrando, perpendicular à área delimitada pela espira, ok? Então, olha, repetindo, A é a área delimitada pela espira e θ é o ângulo entre a direção do vetor indução magnética B e o vetor unitário, que é perpendicular à área delimitada pela espira, tá certo? Representado aqui por U, tá? Lembrando, o fluxo ele pode ser positivo ou negativo, que aí vai ficar na dependência do cosseno de θ, tá certo? Bom, esse θ aqui ele pode ser igual a 0 graus, aí você vai ter o fluxo bem positivo. Aliás, qualquer ângulo entre 0 graus e 90 graus, você vai ter o cosseno positivo. Então, esse fluxo aqui, olha, claro, diferente de 90 graus, tá? Para essa situação, por exemplo, o fluxo é positivo, tá? Se o campo de indução magnética estivesse invertido, tá? Apontando aqui para baixo, aí o fluxo seria negativo, ok? Lei da indução de Faraday. Bom, a lei da indução de Faraday estabelece o seguinte: toda vez que você tem uma variação do fluxo magnético pelo tempo, você vai ter uma força eletromotriz induzida a menos de um sinal negativo, ok? Lembrando que a força eletromotriz induzida no sistema internacional é dada em volts. Lei de Lenz. De certa forma, a lei de Lenz ela justifica aquele sinal negativo que aparece na lei da indução de Faraday. Vamos visualizar como é que isso funciona. Então, vamos pegar aqui uma figura. Temos aí uma pessoa, está aqui o observador, tá certo? E ele vai, olha, segurar esse ímã e vai aproximar esse ímã da espira circular que ele está visualizando, ok? Para ele, observador, olha, nós temos um fluxo negativo, tá? Bom, o fato é que nós temos aqui, olha, esse ímã se movimentando. Esse ímã se movimentando vai provocar aqui uma variação do fluxo magnético através da área da espira, tá certo? E aí você já sabe, se eu tenho uma variação do fluxo pelo tempo, então eu vou ter uma força eletromotriz.
E essa força eletromotriz vai provocar a movimentação de cargas elétricas nessa espira, sendo ela condutora, claro. E aí você vai ter uma corrente induzida, e essa corrente induzida vai ter o sentido tal que ela vai provocar um campo de indução magnética que vai combater a variação do fluxo. Então, quando você aproxima esse ímã, repare que é o polo norte que está se aproximando aqui da espira. Quando você aproxima, então, o polo norte, o número de linhas que estão atravessando aqui a área delimitada pela espira vai aumentar. Vai aumentar, mas em que sentido? Da direita para a esquerda. Então, a corrente induzida na espira, ela vai ter o sentido tal que o campo que ela vai gerar vai combater essa variação, ou seja, ele vai ter o sentido oposto. Porque a espira entende que se o campo está aumentando no sentido da direita para a esquerda, ela vai gerar um campo no sentido oposto. Tá certo? Quando você parar o ímã, essa corrente induzida cessa. Tá certo? Digamos agora que você afaste o ímã. Afastando o ímã, ainda com o polo norte, tá? Nós temos aqui o número de linhas aqui, olha, diminuindo. O número de linhas que estão atravessando a área delimitada pela espira. Ou seja, você está variando o fluxo. E, de novo, variou o fluxo, você vai ter uma força eletromotriz induzida. Né? Variou o fluxo no tempo, uma força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz induzida vai provocar aqui, olha, movimentação de cargas. Então, você vai ter uma corrente induzida, tá certo? Nessa espira. E o sentido dessa corrente induzida é tal que ele vai combater essa variação do fluxo magnético. Ou seja, está diminuindo o número de linhas que estão atravessando a área delimitada pela espira, que estão apontando da direita para a esquerda. A espira, então, vai ter uma corrente induzida que vai provocar aí um campo no sentido a favor agora. Porque ela entende que se o número de linhas está diminuindo, ela vai voltar aqui, olha, e combater essa variação no mesmo sentido. Em resumo, a lei de Lenz estabelece, então, que você vai ter uma corrente induzida que se opõe à própria ação que a gerou. E para esse nosso caso, a corrente induzida está gerando um campo magnético que se opõe a essa variação do campo externo. Tá certo? Então é isso que quer dizer a lei de Lenz. E de certa forma, como ela combate, ela está sempre contrariando a ação que a gerou, isso justifica aquele sinal negativo na lei de indução de Faraday. Um macete bem simples para você entender qual é o sentido da corrente induzida. Então vamos pegar aqui novamente a mesma situação, tá? O polo norte voltado aqui para a espira e nós estamos aproximando aqui o polo norte, tá? Essa corrente induzida não vem de graça, ela vem do trabalho que você realiza transportando esse ímã, tá certo? Então o que acontece? Como ela gera um campo que é contra o campo externo nessa primeira situação que você está visualizando, é porque essa face da espira que está voltada aqui, olha, para você, para o observador e também para o polo norte, se transforma no polo norte, repelindo o ímã. Tá certo? Repare, os campos têm sentidos opostos. Então, essa face da espira vira um polo norte. Você desenha o N aqui de norte, orienta as perninhas do N e você vai ter o sentido da corrente induzida. Tá certo? E se você afastar o polo norte, agora o campo, olha, se alinha com o campo externo. Então, essa face aqui da espira vira um polo sul. Essa face que está voltada para você ou para o observador, que está afastando o polo norte aí, olha. Você desenha o S e orienta as perninhas do S, você vai ter o sentido da corrente induzida. Tá certo? E aqui, se você estivesse afastando o polo sul, aí você desenha um N. Se você estiver aproximando o polo sul, você desenha um S. Tá certo? Aí um macete bem simples para você entender aí qual é o sentido da corrente induzida na espira quando você provoca aí essa variação no fluxo, movimentando aí os polos de um ímã. Tá certo? Condutor retilíneo em um campo magnético uniforme. Vou pegar aqui uma figura onde nós temos um campo de indução magnética uniforme apontando na direção perpendicular aí do monitor do seu dispositivo, apontando aí para o seu olho, tá certo? Para você que está visualizando esse monitor, ok? Bom, esse condutor ele tem um certo comprimento L, tá?
O fato de ele estar na presença de um campo magnético não significa nada, mas nós vamos agora movimentar esse condutor para a direita, ok? Com uma certa velocidade constante v. E olha só, fazendo esse movimento, nós vamos perceber que os elétrons livres desse condutor estarão sujeitos a uma força magnética. Se você aplicar a regra da mão direita, colocar os 4 dedos da sua mão direita apontando aí para o seu olho, o polegar para a velocidade, dando tapa com a palma externa da mão, vai observar que nós teremos uma força magnética ascendente. Bom, com o decorrer do tempo, nós teremos aqui um certo acúmulo de carga negativa na extremidade superior desse condutor, fazendo com que a extremidade inferior tenha um acúmulo de carga positiva. Então, nós teremos aqui, olha, um campo elétrico uniforme estabelecido dentro desse condutor, para todos os efeitos uniforme, tá? O que acontece, então, é que nós teremos, de certa forma, uma diferença de potencial. É como se eu tivesse aqui uma superfície equipotencial embaixo, uma superfície equipotencial aqui em cima, tá certo? E a DDP para um campo elétrico uniforme entre duas superfícies equipotenciais vai ser igual ao campo, módulo do campo elétrico, vezes a distância entre as duas superfícies equipotenciais. No caso aqui, L, tá certo? Que é o comprimento do condutor, tá? Bom, esse acúmulo de carga aqui negativa na parte superior, ele vai se dar até que os elétrons agora permaneçam em equilíbrio. Por quê? Porque nós teremos a força magnética para cima. Só que agora nós temos um campo elétrico. Então, nós temos uma força elétrica para baixo. Então, essas duas forças se equilibrando, eu vou encontrar, então, uma relação entre o campo elétrico estabelecido, nessa situação já de equilíbrio, tá? Em que o acúmulo já cessa, nós teremos já as cargas acumuladas aqui na parte superior e na parte inferior. Tá aí, olha, a relação entre o campo elétrico e o campo de indução magnética, olha só, é a velocidade, não é? Porque você tem aqui a força elétrica nas cargas, ou melhor dizendo, a força magnética nas cargas vai ser igual ao módulo da carga, no caso, o módulo da carga do elétron, tá? Velocidade do elétron para a direita vezes o módulo do vetor de indução magnética. E a força elétrica, módulo da carga dos elétrons vezes o módulo do campo. Então, essa vai ser a relação entre o campo elétrico e o campo de indução magnética. Então, nós vamos ter uma DDP nas extremidades desse condutor, por que não dizer que é uma força eletromotriz, que vai ser igual a B vezes V vezes L, ou B vezes L vezes V, ou há quem queira chamar de LBV, sem problema nenhum. Tá certo? Então, ao movimentar esse condutor com velocidade constante, olha, nós vamos criar aqui uma DDP, ou seja, uma força eletromotriz entre as extremidades desse condutor. Tá certo? Se você parar com o condutor, parar de mover com relação ao campo, nós não teremos mais essa DDP. Tá certo? Aí as cargas voltam a se acumular aqui, ele volta a ficar em equilíbrio, vamos dizer assim, sem campo elétrico aqui dentro. Se você movimentar no sentido oposto, você inverte aqui, olha, essa polaridade. Então, se você ficar movimentando aqui, por exemplo, da direita para a esquerda, no MHS, se for o caso, você cria uma espécie de força eletromotriz alternada. Tá certo? Olha que interessante. É um iniciozinho aí do estudo da corrente alternada. Quem sabe aí, numa próxima playlist. Não é verdade? Vamos lá então, dar início aí aos nossos trabalhos. Resolução de exercício. Pegue nosso material na página 100, questão de número 22. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, já vamos aplicar o que nós acabamos de estudar aí, né? Um condutor em movimento aí, olha, na presença de um campo de indução magnética, até uniforme. Então vamos lá. Já sabemos que esse condutor em movimento, olha, vai me dar aí uma força eletromotriz, uma DDP, né? Uma força eletromotriz que é igual a BLV, ok? Tendo essa força eletromotriz, teremos então uma corrente induzida, de tal forma que a intensidade de corrente vai ser igual à força eletromotriz sobre a resistência, ok? Então vai ficar BLV sobre a resistência. Bom, agora que eu tenho uma corrente percorrendo esse condutor, essa corrente, na presença desse campo magnético, vai fazer com que o condutor sofra a ação de uma força magnética. Força essa que é igual a π seno de θ, não é verdade?
em que o θ é o ângulo entre a direção aí do condutor e a direção do campo de indução magnética. Eles são perpendiculares, portanto, o seno de 90 igual a 1. Então, simplesmente π. Tá? Temos a intensidade de corrente, vamos substituir então, vai ficar B ao quadrado, L ao quadrado, V sobre a resistência. Vamos pegar então os dados que foram fornecidos no enunciado. Vamos encontrar então uma força no condutor valendo 72 newtons. Alternativa correta, letra E. Ok? Questão bem simples, né? Próxima questão, na mesma página, questão de número 23. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente a figura que foi colocada no enunciado. Tá certo? Nós temos aqui duas barras condutoras paralelas, tá? Formando um ângulo θ com a direção horizontal. Ok? Temos também aqui, olha, um campo de indução magnética B apontando na vertical para baixo. Essas duas barras estão separadas aqui de uma distância D e elas estão aqui, olha, em contato com outro condutor, tá? Um condutor que pode deslizar aqui, olha, ao longo das barras. E estão ligadas também, olha, por meio de uma resistência R. Vamos visualizar esse perfil aqui? Vamos lá. Então, daí, de novo, nós temos as duas barras condutoras. Uma se sobrepõe à outra, claro. Você só está vendo a primeira, essa primeira aqui, ok? O ângulo θ com a direção horizontal, o campo de indução magnética B na vertical para baixo. O nosso condutor aqui que pode deslizar aqui no formato aqui, né? Seu perfil quadrado. E a resistência aqui no formato cilíndrico em vermelho. Tá certo? Bom, repare o seguinte, quando esse condutor aqui, olha, que está deslizando nas barras, ele começa a descer, ele vai aumentar essa área aqui delimitada pela nossa espira aqui, olha, está fechando o circuito. Aumentando a área, você está variando o fluxo magnético pelo tempo. E essa variação do fluxo magnético vai me dar aí uma força eletromotriz, consequentemente vai me dar aí uma corrente induzida. Corrente essa que vai percorrer, olha, essa espira aqui, olha, fechada. Tá certo? Uma espira retangular, tá? Bom, vamos lá. Vamos até observar para onde que aponta, ou melhor dizendo, qual é o percurso, né? Qual o sentido aqui da corrente induzida, né? Qual o sentido? Para você que visualiza aqui em perspectiva de cima, vai ser horário ou anti-horário, né? Então vamos lá. Quais são as forças que estão atuando aqui nesse condutor? Então nós temos a força normal de contato com as duas barras, tá certo? Temos também o peso aqui, olha, atuando aqui nesse condutor. E também teremos uma força magnética, porque nós teremos uma corrente induzida. E essa força magnética, de certa forma, ela está ligada com a lei de Lenz. Ela se opõe à variação externa, não é? Então, se a tendência do condutor é deslizar aqui para baixo, ela vai fazer com que surja uma força para a esquerda. Olha só, não é? E se você aplicar a regra da mão direita, colocar os 4 dedos na direção do campo aqui, olha, para baixo, e dar o tapa com a palma interna da mão, necessariamente, nesse condutor, o seu polegar vai apontar para dentro do dispositivo, do monitor do seu dispositivo. Então, a corrente aqui, olha, está indo dessa primeira barra para a segunda barra condutora. Sobe aqui, passa pela resistência, desce, depois volta a percorrer de novo o condutor. Para você que está visualizando aqui de cima, sentido anti-horário, não é verdade? Né? Aqui no resistor ele aponta para você e aqui no condutor dentro do monitor. Tá certo? Bom, o que vai acontecer? Essa barra vai deslizar, mas ela vai chegar numa situação em que ela vai ter a sua velocidade constante. Quando isso vai acontecer? Quando a força resultante tender a zero. Tá? Aí a velocidade tende para uma velocidade limite. Vamos continuar aí a solução aí desse problema. Dando continuidade, então, à resolução da questão, vamos pegar novamente a última figura que nós relacionamos aí as forças que estão atuando no condutor e vamos aí encontrar a soma desses vetores, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui novamente a normal, o peso. Lembrando que normal e o peso, eles formam o mesmo ângulo θ do plano inclinado, tá certo? E agora, para terminar, a força magnética. Repare que nós formamos aqui um polígono fechado, ok?
Força magnética e campo de indução magnética eles são perpendiculares. Repare que o campo está aqui na vertical e o campo magnético, olha, tem que ser perpendicular ao campo de indução magnética. Portanto, a força magnética está aqui na horizontal. Peso e força magnética, então, são perpendiculares. Tá certo? Porque o peso também está na vertical, ok? Então, a relação que nós temos aqui, para que a força resultante seja igual a zero, é que a força magnética vai ser igual a P tangente de θ, ok? Só observar aqui o triângulo retângulo, tá certo? Vamos lá, vamos substituir então quem é a força magnética. A força magnética, então, é bioseno de θ, em que o θ, nesse caso, não é esse θ aqui, olha, do plano inclinado, mas sim o ângulo entre a direção aqui do condutor e o campo de indução magnética, que também são perpendiculares. E aí, o seno vai ser a unidade. Por isso que eu só escrevi aqui bio. Mas aqui, olha, na verdade, é D, porque é a distância entre as duas barras condutoras, que elas são paralelas. Estão lembrados? Então, tá aí. Agora, encontrar a intensidade de corrente. Mas aqui tem um detalhe. Olha só. Nós temos aqui o condutor deslizando aqui ao longo das barras paralelas, certo? Se você estiver lembrado, para calcular a força eletromotriz, a velocidade que nós tomamos, ela tem que ser perpendicular ao vetor indução magnética. Portanto, eu vou pegar o componente que é exatamente perpendicular ao campo de indução magnética. Tá certo? Por isso eu estou pegando aqui V cosseno de θ, ok? Esse θ, sim, é igual a esse aqui, olha, do plano inclinado. São alternos internos, não é verdade? Então, vamos pegar aqui V cosseno de θ. Agora sim, vamos encontrar a intensidade de corrente, encontrando a força eletromotriz como sendo BLV. Estão lembrados? Só que aqui vai ser, no caso, D, porque é a distância entre as duas barras, e o V cosseno de θ, pois é esse V aqui, cosseno de θ, que é perpendicular, olha, ao campo de indução magnético. Tá certo? Bom, dividido aí pela resistência, eu tenho a intensidade de corrente. Agora, só substituir aqui na expressão da intensidade de corrente, eu vou encontrar, então, a expressão da velocidade limite. Está aí. Bem interessante essa questão. Então, olha, fique esperto, eu tenho que pegar o componente da velocidade que é perpendicular ao campo para encontrar o BLV, tá? A força eletromotriz, ok? Então, nesse caso aqui, eu tive que projetar o vetor velocidade. Até porque também, se você tiver lembrado, né, o fluxo aqui, olha, para um observador que está acima do trilho, ele vai ser negativo. E o vetor unitário, ele é paralelo à normal. Então, também tem um fator de cosseno aqui com relação ao campo, tá? Não teria que aparecer de qualquer forma esse cosseno, ok? Ou até mesmo nessa questão da força, se você quiser projetar ela aqui, olha, para ela equilibrar aqui com px, tá certo? Que nem foi utilizado aqui no cálculo, ok? Bem interessante essa questão. Então, vamos lá para a nossa última questão da aula de hoje. Página 101 seria a questão de número 24. Isso se o editor não tivesse possuído, resolveu chamá-la de 25. Então, vamos lá, questão 25. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução. Olha só, para encontrar a força eletromotriz induzida, usando aí a lei de indução de Faraday, menos a taxa de variação do fluxo pelo tempo. Não, variação do fluxo pelo tempo. Tá certo? Observe o gráfico. Por exemplo, do instante 0 até o instante 6, o fluxo variou menos 18. Tá? Já está tudo no sistema internacional, né? O fluxo em Weber, o tempo em segundos. Então, menos 18 em 6 segundos. O que vai me dar aí? Menos 3. Só que olha o sinal da frente ali da lei da indução de Faraday. Olha esse menos aqui. Então, está ele aqui, olha. Portanto, 3 volts. Ok? Já do instante 6 para o instante 8, nem tem variação do fluxo. Eu nem precisaria me preocupar em calcular, mas tudo bem, está aí, olha, a variação 0 em 2 segundos, então 0 volts. Já do instante 8 para o instante 10, temos uma variação positiva do fluxo, olha só, 3 Weber em 2 segundos, mas olha o sinal negativo ali, olha, então menos 3 meios, menos 1,5 volts, tá certo? Bom, o gráfico aí que vai me dar exatamente o que nós encontramos é o da alternativa A, tá certo? Questão bem bacana, bem simples, né? Não tem segredo.
Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, nós vamos resolver aí mais exercícios extras referente a esse assunto, tá certo? E será aí a nossa última aula. Portanto, compartilhe esse vídeo aí com os colegas, vai! E não deixe de dar o seu joinha. E pelo amor de Deus, se inscreva no canal. Já estamos terminando aí o nosso curso. Não se esqueça de ativar o sininho. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!